Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia até aqui nos ajuda, nos fortalece, aquele que não dormita, aquele que não tosqueneja, aquele que é fiel, aquele que disse: esforça-te, tenha bom ânimo, não fui eu que te chamei. Filhinhos, maior o que está em vós, e vós já tendes vencido. Quem é os falsos profetas, o anticristo, se não é aqueles que, aonde desde o seu tempo, assim como nos dias atuais, se multiplicaram muitos aqueles que se opõem à verdade que é Jesus Cristo. Amantes do prêmio da injustiça, são cometidos de lepra, são amaldiçoados, porque na verdade aquele que não tem Jesus Cristo está com a sua alma suspensa entre o céu e a terra. Aquele que não se arrepende está sobre maldição, maldito aquele que é pendurado no madeiro. E ele é aquele que levou sobre si as nossas maldições, e nele nós somos benditos. Co-herdeiros em Cristo e herdeiros em Deus. Quem tentará acusação com aqueles que perseveram, com aquele que nos abençoou nas regiões celestiais? A palavra diz: anunciai o evangelho para aqueles que perecem por falta de conhecimento e negligência no ensino. Mas o evangelho não é disputa, não é briga. Aquele que ama uma briga ama o pecado. Anunciai o evangelho para aqueles que estão com o coração contrito e arrependido, que é resultado daqueles que oram para que o povo venha se arrepender, e então anunciai a estes. Mas não desperdiceis as vossas pérolas com os cães, antes que eles queiram vos despedaçar. Não dê o que é sagrado aos porcos, assim como o cão que volta ao seu vômito e a porca lavada que volta a revolver a lama. A palavra diz que, segundo uma porta excelente da graça que nos é aberta, se levanta muitos inimigos, mas todos estão, na verdade, caídos, porque ninguém pode se opor à verdade do Senhor, ninguém há de se algemar os verdadeiros adoradores, assim como emudecê-los, assim como a palavra diz, como Isaías disse: e se não há quem pregue, quem creu na nossa pregação, e a palavra diz: até as pedras clamarão contra vós. Aleluia! Ele é a pedra que desprende da montanha. A palavra diz que, assim como sendo uma pedra angular para aqueles que nele depositam a confiança, ele é um alicerce seguro, mas os construtores que rejeitam a pedra angular é como um tropeço. A palavra diz: os poderosos desta era perversa, que já vai desvanecendo juntamente com a inteligência dos seus pensadores, pois assim como para muitos ele será ascensão, para aqueles que depositam a confiança será queda para muitos, contradição. Bem-aventurados sois aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas, uma multidão de pecados lhes são encobertos, porque se confessa diante dele, porque a testemunha o falso depoente, assim como aquele que não confessa os seus muitos crimes, não alcança o perdão. E a palavra diz que não vencem a morte. Falamos da segunda, da alma, mas aqueles que estão em Cristo, ele já venceu por nós. Aqueles que a sua alma se regozijará nas regiões celestiais, sim, na Jerusalém celestial dos milhares e milhares de anjos, a nossa mãe que é livre, que haverá se de manifestar nas regiões celestiais, Jesus Cristo, o noivo que nos conduz ao marido espiritual, aonde ali a mulher virtuosa coroa para seu marido espiritual, aonde a palavra diz que os anjos que são ceifeiros, porque Jesus, feito um pouco menor,
se tornou uma aliança superior até mesmo dos anjos. Além de mediador entre Deus e homens, é mediador entre os anjos. Um é o que planta, o outro é o que colhe. Os anjos são os ceifeiros, juntamente com a ceifa se encherão de júbilo nas regiões celestiais, louvando e bendizendo aquele que é santo. Santo, santo tu és, aleluia, glorificado e santificado e exaltado seja o teu nome, Senhor Jesus, porque o Senhor é o grande eu sou, aquele que já dizia, operando eu quem impedirá, assim como não há quem possa escapar das suas mãos poderosas e do seu braço forte, aonde depositamos a confiança no Senhor e jamais decepcionados aqueles que nele depositam a confiança. Vivemos pela sua infinita bondade e misericórdia, aonde toda língua que se levanta, nós a condenamos e trazemos juízo. Essa é a herança daqueles que perseveram. Ele disse, eu já nem vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas os chamo de amigo, porque tenho-vos compartilhado tudo aquilo que sei do Pai. O Pai nos atraiu até ele, nos batizando com Espírito e com fogo. Em seu nome, aqueles que creem e perseveram, se confessa de boca e demonstra pelo bom proceder que houve um entendimento, e um entendimento é desviar do mal. Aqueles que não se dão vencido pelo mal, mas antes vence o mal constantemente, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. Usai o escudo da fé, apagando todos os dados inflamáveis do maligno, o capacete da salvação, a alegria do Espírito, o nome escrito no livro da vida. Todavia exultaremos na salvação, a alegria do Espírito. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê os seus frutos, ainda que não haja as vacas as malhadas nos currais, todavia alegraremos no Senhor a salvação, o nome escrito no livro da vida. Aqueles que ali foram enviados numa missão e voltam satisfeitos, dizendo, mestre, até os demônios nos sujeitam em seu nome, porque os demônios sujeitam em meu nome, e vós alegrais. Vi Satanás caindo como um raio cai do céu, mas antes vos ensinarei do que haveis de alegrar. Alegrai-vos que o vosso nome esteja escrito no livro da vida. Aleluia! A alegria daqueles que perseveram constantemente, combatendo um bom combate segundo a fé, opera em nós, juntamente com as obras de justiça, a fim de que sejam confundidos e envergonhados aqueles que se amotinam contra a verdade. E na verdade a palavra diz que sejam cobertos de seja motivo de opróbrio, de vexame, seja cobertos de vergonha aqueles que se amotinam contra o Senhor Jesus Cristo, porque não há quem possa impedir o seu efetuar e querer aquele que tudo opera e executa. Por isso perseverai, porque é pela perseverança daqueles que perseveram pelo Espírito, a fim de calar a ignorância dos insensatos. Por isso perseverai, fugis de toda vanglória, porque a vanglória é maligna, e ele nos ensina como fugir da vanglória. A palavra diz, depois de haveres feito tudo, mesmo não sendo, fazeis não para agradar os meros mortais, mas antes aquele que está no alto tudo vê e contempla. Fazei não para serem vistos pelos homens, e tampouco para agradá-los, e depois de haveres feito tudo, considerai inútil, fazendo assim fugis de toda vanglória. Perseverai firmes e constantes, segundo aquele que nos sustém e nos fortalece. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.